caminhando eu vou, para Canaã. Caminhando eu vou, para Canaã. Caminhando eu vou, para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Você não vai, não é certo a mim. Se você não vai, não é certo a mim. Se você não vai, não é certo a mim. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu não vou a coragem minha. Ele vou a minha maravilha. Só eu vou alegre anunciar que Deus está curando esse lugar. Só eu vou alegre anunciar que Deus está curando esse lugar. Não é esse em qual a tua paz. Que amor é esse em qual a tua paz. Que amor é esse em qual a tua paz. É o poder de Deus que faz isso mar. É o poder de Deus que faz isso mar. Não deixa mais. Você não tem poder. Em nome de Jesus. Toda vez é com você. Só deixa mais. Você não tem poder. Em nome de Jesus. Toda vez é com você. Jesus me deu só pastor de Deus. Não duvidar na cabeça do diabo. Glória a Deus, aleluia. Jesus dá poder. Jesus dá poder, igreja. Para soltar o que ele te dá. Eita glória, você tem poder, igreja. Você é poderosa, igreja. Que muitas vezes, no momento da dificuldade, não conseguimos entender o poder que o Senhor nos concede. Só que o Senhor Jesus mesmo diz: eis que voltou o poder para pisar na serpente, dos escorpiões, nem toda a força do inimigo, e nada vos fará danos algum. Deixa lá falando uma parte desta palavra. Eu tenho o poder de Jesus, o Senhor tem o poder de Jesus, você tem o poder de Jesus na sua vida, igreja. Amém, graças a Deus. Mas a palavra do Senhor me concede nesta noite. Meu Deus, é uma palavra talvez que a igreja já muitas vezes você ouviu essa palavra. Abra tua Bíblia comigo. Vamos levantar em pé agora, meu Deus, eu sou da igreja. Agora, essa santa palavra do Senhor. Eu estou no brinco que Deus me caneta a palavra, porque a gente está meio atrapalhada em água, mas eu estou dando vitória, né? Abra tua Bíblia comigo, no livro de São Marcos. Abra no capítulo 10, verso. São Marcos, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 10, 46. Vamos falar a palavra mais uma vez. A igreja já tem ouvido muito falar. Glória ao seu nome, Jesus. Eu já ouvi pregar a palavra. Muitas vezes já ouvi essa mensagem através de nós. Mas nessa noite Deus está mandando falar novamente. É Deus. Então eu vou ministrar essa palavra que o Senhor Jesus está mandando pregar para a igreja. Glória a Deus. Livro de São Marcos, capítulo 10, verso 46. Aqui fala do cego de Jericó. Mas quem sabe dentro dessa palavra, nesse momento de nome de Jesus, nós vamos ministrar. Quem sabe Deus tem uma palavra no teu coração por dentro dessa mensagem. Aleluia. Glória a Deus. É só ele que sabe, né, igreja? Amém, meu irmão? Amém, igreja?
na minha Bíblia está dizendo, livro de São Marcos, capítulo 11, verso 46, está dizendo assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com o seu discípulo, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado, glória a Deus, junto do caminho, mendigando. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele clamava a cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É Deus. E Jesus, parando, disse: o que chamasse? Eu chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. E ele deixando, glória, ele lançando desse a sua capa, levantou-se por ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Glória a Deus, aleluia. Compartilhar essa palavra para a igreja, né? Como disse, embora muitos tenham ouvido muitas mensagens, Glória a Deus. esse texto sagrado da Bíblia, mas o Senhor me ordena eu mencionar essa palavra nesta noite. Aqui nós estamos falando a respeito do homem, que a Bíblia diz que esse homem era cego. Glória a Deus, aleluia. Um homem cego. Então podemos entender, igreja, que pela palavra que estamos lendo, um cego, né? Que valor tem um cego? Hoje as coisas estão muito mudadas, as coisas estão muito avançadas, a medicina está avançada, às vezes há recursos para muitas coisas. Mas eu começo a ver no tempo desse, tempo de Jesus, do Senhor Jesus, caminhando sobre a terra, como nós estamos aqui, né? A Bíblia diz que ele veio de forma de homem, carnal, como eu, nosso lanche. E se repara nesse momento, um homem cego, sentado à beira do caminho. A Bíblia diz, irmão, que levava esse homem na beira do caminho e largava esse homem. Nem pingando, o homem ficava pedindo igual, o homem ficava se humilhando, meu Deus do céu. Então comecei a ver por essa palavra, irmão, a humilhação desse homem. Que a Bíblia diz, irmão, que o povo levava esse homem à beira do caminho e deixava esse homem mendigando, pedindo a quem passasse. Como, irmãos e irmãs, esse homem, ali, vamos dizer assim, ele conseguiu observar pelo movimento. Está entendendo, irmão? Pelo movimento. Ele não via, mas observava pelo movimento. Opa, glória, agora vai falar do movimento. Quem sabe nesta noite vai ter movimento diferente. Eita, glória. Eu posso fazer movimento diferente. Eu entrei na mensagem agora no movimento. Então, esse homem, meu querido irmão, presbítero, ele mesmo, Deus, querido irmão, irmã, presta atenção para vocês entenderem. Esse homem, pastor Alvino, ele não enxergava, ele não tinha visão, mas tinha audição. Ele não tinha visão, mas tinha audição. Pastor, muitas vezes eu não tenho a visão, mas tenho audição. A audição é coisa muito valiosa. Embora não tenha muita visão, eu tenho audição. Pastor, eu não tenho muita visão, mas eu consigo entender, eu consigo ter audição, eu consigo obedecer ao pastor através da minha audição. Eu consigo ouvir a voz do meu pastor. Está entendendo? A visão não é curta a respeito da obra, mas eu obedeço a voz do meu pastor, que eu tenho a audição perfeita. Está entendendo? Não sei porque nessa noite eu
da glória. E ali, meu querido irmão, você não vê pela palavra do Senhor, que ali é uma rotineira, um movimento rotineiro. Ele é acostumado com o movimento, daquele lugar, daquele ambiente. Está entendendo? O ambiente que ele convivia. Todos os dias, para vir a fala que ele levava todos os dias para viver em nós, meu querido irmão, já naquele lugar, no mesmo lugar, quem sabe, aquele homem estava convivendo todos os dias, vivendo em esmola. Então, quer dizer que o movimento daquele lugar, daquele ambiente, era rotineiro, era acostumado, mas algum dia, teve um dia, o movimento foi diferente. Eita, glória! Eu quero dizer para vocês, um dia vai ser um movimento diferente na tua casa, um dia pode ser um movimento diferente na tua família, um dia pode ser um movimento diferente no teu ministério, um dia pode ser um movimento diferente na tua vida financeira. Eita, glória a Deus, aleluia, movimento diferente. Eu vou falar de um movimento diferente nessa noite, irmão. Eu começo a sentir, pastor Albino, que Deus só pode fazer um movimento diferente mais deles. Glória a Deus, aleluia. Verdade, irmão, verdade. Eu começo a imaginar e sentir que Deus pode fazer movimento diferente na igreja. Eita, glória, aleluia. Então a Bíblia diz que aquele lugar era rotineiro. Eu começo a olhar para lá. E aquele homem sentado pedindo esmola. Pedindo esmola, nem me engano, sofrendo, se humilhando, não importa. Ei, pastor, você está pregando com tanta ousadia, né? Mas como sabe, talvez a luta dentro da minha casa, talvez a humilhação que eu estou passando, não importa. Eu não vim falar da tua humilhação, eu não vim falar dos teus problemas na casa, eu vim falar que há um que pode resolver os teus problemas. Eu vim falar de um ser poderoso que pode resolver os teus problemas. Glória a Deus, aleluia. É desse que eu estou dizendo aqui nesta noite. Eu vim mencionar esse nome que fala o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É esse nome que eu estou dizendo para você. Estou pregando a respeito do cego. Mas agora eu estou falando de uma pessoa que pode mudar o cenário. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, irmão, que ele estava nem me engano sentado ali no caminho. Mas de repente, irmão, ele ouviu. Ele não viu, porque não enxergava, mas ele ouviu. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Ele não enxergava, não tinha visão, mas ele ouviu. A Bíblia diz que ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Olha que Deus começou a sentir naquele ambiente, irmão, pastor Albino, algo diferente, igreja. Algo diferente acontecendo naquele lugar. Algo diferente, o movimento foi diferente. Sabe por quê, igreja? Naquela Bíblia fala que o Senhor Jesus havia uma grande multidão. E aonde está uma multidão, um barulho diferente. Né? Eu vou falar da igreja, ali estava talvez um barulho de glória. Está entendendo? Glorificando a Deus. O movimento foi diferente, um movimento de glória a Deus. Aleluia, está entendendo? Aquele povo que estava seguindo Jesus. Quem segue Jesus, glorifica Jesus. Eita glória, pega a glória a Deus, glorifica a Deus. Eu começo a sentir pela palavra o povo seguindo Jesus e glorificando Jesus. E o céu que estava então engano no caminho, ele sentiu e percebeu um movimento diferente. Um movimento diferente naquele momento. Eita, que barulho é esse? Eu não sou acostumado com esse movimento. Eita glória, talvez você vai imaginar, eu não sou acostumado com esse movimento na minha casa. Eu não sou acostumado com o que Deus vai fazer na minha casa. Você não está acostumado, mas não vai se acostumar. É o poder de Deus que chega na tua casa. É a unção de Deus que desce na tua vida. Eita glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a unção. Pastor, eu não sou acostumado com esse arrepio diferente. Eita glória, não é acostumado, mas não vai se acostumar. E olha o Espírito Santo que pegar, tu vai sentir um arrepio diferente. E tu vai começar a glória a Deus. Com mais vontade. Eita, meu Deus do céu. Aleluia. Movimento diferente. Chega, Jesus chega. Vai passando. E o povo glorificando. O povo exaltando o nome do Senhor Jesus. E o céu naquele momento ouviu que era Jesus se afastando. Naquele momento, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré se afastando, ele aproveita o momento, eles aproveitam o momento. Você não pode perder chance, não podemos perder chance. Está entendendo? A oportunidade que Deus dá, não podemos perder por nada. Meu Deus do
Aquele homem ouviu que era Jesus falando: agora é minha vez. Agora é minha vez. De repente ele começa a gritar. Olha o negócio. Está entendendo? Glória a Deus. De repente aquele homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um momento, é uma oportunidade. É uma oportunidade que ele tinha naquela hora de gritar. Porque se ele perde a oportunidade, quem sabe o Senhor não ia passar mais por ali. É um momento, igreja. É um momento, irmão. Muitas vezes a gente aproveitar um momento. Tem que aproveitar a oportunidade, pastor. Eu estou meio com dor nas costas, mas eu aproveito a oportunidade. Eu vou na igreja. Eu vou com dor na perna, mas eu aproveito a oportunidade. Eu vou para a igreja. Está chovendo, mas eu aproveito a oportunidade. Eu vou para a igreja. Está calor, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu vou para a igreja. Quem sabe amanhã não vai dar mais certo não ter vir para a igreja. Eita glória, aleluia. Jesus está na igreja. Jesus está na igreja, está chovendo. Ele está na igreja, está fazendo calor. Está na igreja, está inverno. Jesus está na igreja. Eita glória. Jesus está todos os dias. Você vem na igreja, ele está aqui na igreja. Ele não falta nenhum culto. Eita glória a Deus, aleluia. Jesus não falta nenhum culto na igreja, sabia, irmão? Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele não falta nenhum culto. Está entendendo? Ele é o dono da igreja, o cabeça da igreja. Ele está toda noite na igreja. Você está aqui na igreja, ele está. Se você não está, ele está também. É assim que Jesus faz. Se eu estou na igreja, eita, Jesus está na igreja. Se eu não estou na igreja, mas ele está na igreja, pastor. Eita, glória. Eita, glória a Deus. Ele te espera na igreja. Meu Deus do céu. Ele dá. Para assim que agradecer para o Senhor nesta hora. Meu Jesus amado. A oportunidade de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vem falando, igreja, que Jesus naquele momento ele parou. Jesus parou. Você filmar pro Marcelino. Parou para ouvir aquele grito. Um grito diferente. Sabe aquele grito diferente? Quando a pessoa estava ao redor do Senhor Jesus, meu querido irmão, mas aquele homem solta um grito diferente. Meu Deus do céu, sabe aquele grito de aflição? Já deu um grito de aflição, um grito de desespero. É um grito diferente. A multidão canta, mas Jesus ouviu aquele grito. Ele discerniu aquela voz diferente. Jesus consegue discernir o teu grito nesta noite. Não tem a multidão, não tem problema. Mas de tantas pessoas, eu vou gritar que Jesus vai ouvir, porque ele decide a tua voz, ele decide o seu sussurro nesta noite, ele decide o teu lamento, ele conhece a tua oração, ele vê a tua lágrima. Eita, glória a Deus, aleluia. Ele começou então a decidir aquele grito daquele homem que grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que aquele Jesus parou. Aleluia. Parou, Jesus parou naquele momento. Tem grito diferente. Quanto grito eu estou ouvindo? Quanto grito eu estou ouvindo aqui ao meu redor? Mas esse grito agora está diferente. É um grito que vem de longe. Eita glória. Talvez vai pensando que está tão longe. Não tem problema. Talvez você acha que está tão distante, mas não tem problema. Jesus está ouvindo. Veja a distância que for. Veja de longe, veja de perto. Eita glória. Mas ele está ouvindo. Ele ouve. Ele para para ouvir. Meu Deus do céu. Eu começo a observar, meus queridos irmãos e irmãs, aquele cego, ele estava fora da multidão, está entendendo? Ele não estava no meio da multidão, não. Não, igreja. Ele estava fora da multidão, porque a Bíblia fala que ele estava sentado à beira do caminho. Ele não estava envolvido na multidão, mas não tem problema. Jesus está ouvindo da mesma forma. Esteja na multidão ou não esteja, ele está ouvindo e vai continuar ouvindo. Eita glória. A cego grita lá de longe, de fora da multidão: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, no meio da multidão, parou. Observou, discerniu o grito daquele homem, aquele grito de socorro. Meu Deus do céu, grito do socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia.
Quando o Senhor Jesus, então, ouviu aquele grito de socorro, aquele lamento daquele homem, então ele manda uma pessoa chamar. Presta atenção. Manda uma pessoa chamar. Vai, chama ele. Vai, chama ele. Eita, glória. Agora é a hora mais maravilhosa que eu sinto. A hora mais maravilhosa que eu sinto. Glória a Deus. Aleluia. Jesus fala, vai, chama ele. A Bíblia diz, meu querido irmão, você vai aquele homem. Ele estava sentado à beira do caminho. E ele usava uma capa sobre si. Uma capa. O homem que estava ali desfalecido. Está vendo a força física? Na esperança, oh meu Deus do céu. Na esperança. Há quanto tempo estava ali, sendo levado na beira do caminho para pedir morte. Quando decepção, talvez passou aquele homem jogado, abandonado, expressado na beira do caminho. Mas está na beira do caminho, não tem problema. Jesus vai pegar e vai trazer no meio da multidão, vai tirar de lá. Jesus vai tirar. Jesus vai tirar. Ele tem poder para isso, para tirar aquele que está na beira do caminho, nas costas do caminho, das estradas, da sarjeta, abandonado, despreçado. Ele tem poder para isso. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória, eu começo a sentir Jesus aqui, irmão. Ele tem poder para resgatar essas almas que estão jogadas, abandonadas, sabe? Aquelas pessoas que ninguém dá nada por ele, mas esses não vai ser que gosta mais, irmão. Tanto que pega o camarada, ele dá sacudida, sabe? E é assim que ele faz, irmão. E de repente ele pulsa como um vaso, como um instrumento, a ferramenta na mão dele. É assim que ele faz. Aleluia. Chama ele. Glória a Deus, aleluia. Chama ele. Vai para lá. É um momento que eu vejo a transformação de vida. É um momento que eu vejo a transformação de vida acontecendo. Um milagre acontecendo. Eita glória. Chama ele. Agora é a hora. Chama ele. Parece que eu quero ver Jesus dizendo, chama ele. Eu quero mudar a história. Eu quero virar o cativeiro. Eu quero fazer algo diferente. Transformar. Vai entender? Chama ele. Palavra poderosa. A pessoa chamou, certo? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, irmão, aquele cego sentado no meio do isso até assim eu começo a imaginar na minha mente agora. Aquele homem sentado, triste, abatido, desconsolado ali, irmão. De repente veio a glória de Deus. De repente veio o camarada dar uma sacudida nele. Faz assim, olha. Eita, glória. Olha, dá uma sacudida nele, né? E fala, olha, o mestre te chama. Eita, glória. O mestre te chama. Eu estou sentindo a unção. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Estou sentindo a graça de Deus aqui. O mestre te chama. Meu Deus, Senhor. O mestre te chama. O mestre te chama. O mestre te chama nesta noite. Você que talvez acha que a situação não vai ter mais condições. Você que acha que o problema está tão grande. Acha que a dificuldade na casa está crescendo, a luta está aumentando. O mestre te chama nesta noite. Ele quer resolver o teu problema. Ele quer te curar você. Talvez você entrou enfermo aqui nesta noite. Talvez você está com a luta, o problema na família financeira. O mestre te chama nesta noite. Sabe quando quer chamar, quer ter aquele encontro real. O mestre te chama. Glória a Deus. Tirou a cama das costas, né? E aquele homem talvez guiando pela mão. Eita, pastor, momento maravilhoso, né? Guiando talvez aquele cego pela mão. E entra na multidão com aquele cego ali, sem enxergar nada, mas ouvindo o grito de glória, ouvindo o grito de adoração, os adoradores de Jesus. Eita, glória a Deus, aleluia! De repente chega aos pés de Jesus. Talvez aquele moço, aquele não menciona se era um moço ou uma moça, quem seria que foi buscar o cego lá, mas chegou e entregou aos pés de Jesus. Chegou e entregou aos pés de Jesus. Quando chega em frente com o Senhor Jesus olha para ele, né? E fala
glória. O que queres que eu te faça? Meu Deus do céu. A resposta daquele homem, pode ver que na Bíblia ele responde: mestre, que eu tenha vista. Mestre, que eu tenha vista, que eu possa enxergar. Oh, na glória. Eita, igreja, eu vou dar um silêncio, um minuto de silêncio para você pedir o que você imaginar agora. Essa, você tem prioridade. O Senhor Jesus deu uma prioridade para aquele homem. Eu vou ter um silêncio para a igreja agora. Busque no teu subconsciente, na tua mente. Ele está aqui para entregar o que você está almejando agora. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus está aqui. Ele está na igreja. Ele está na igreja. Ele está na igreja. Ele está na igreja. Porque eu estou sentindo ele aqui na igreja. Ele está aqui no teu lado, irmão. Ele está do teu lado, irmão. Ele está aqui do teu lado, irmãos. Ele está passando por aqui, ó. Você se apresenta o Senhor Jesus na igreja. Ele está na igreja. Ele está aqui. Você pede que ele entregue essa noite. Você precisa de saúde, ele te dá. Você precisa que ele venha abençoar a tua família, ele está aqui. Você precisa que ele abra uma porta para você financeira, ele faz a obra, ele pode fazer. Ele falou para ele, cego, o que você quer que eu te faça? O cego falou que eu tenho a vista, então me deu uma prioridade. Peça. Eu estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo Jesus. Não conseguimos ver ele, mas sentir a presença. Eu estou sentindo 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 a presença. A presença, a presença. A presença de Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui, igreja. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui, meu irmão. Ele está aqui. Ele está visitando a tua casa. Ele visita a tua casa. Ele visita a tua família nesta noite, irmão. Ele visita você. Ele está aqui neste momento, igreja. Ele está aqui visitando a cada um. Eita glória! Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ele está entregando bênção. Ele está entregando vitória. Eu estou vendo pessoas receber a bênção. Eu estou vendo pessoas receber a bênção. Eu estou vendo pessoas receber a bênção. Eita glória a Deus, aleluia! Eita glória, eu estou vendo pessoas receber a bênção aqui nesta noite, irmão. Eu estou sentindo Jesus aqui neste momento. Eita glória a Deus, aleluia! É que eu tenho a vista. Eu preciso enxergar. Eu enxergando, a situação vai mudar. Eu consegui enxergar. Eu não vou mais passar pela humilhação que eu estou passando. Eu consegui enxergar. Eu não vou precisar ficar me ligando mais. Sai de dentro. Eu vou me virar. Vamos ler a expressão da palavra. Eu vou me virar, porque eu vou conseguir enxergar. Eu vou ganhar meu sustento. Eu vou fazer para mim. Pelo menos eu vou fazer. Eles querem, parece que querem funcionar a palavra desta maneira. Eita glória. Glória a Deus. O corpo físico talvez seja perfeito, mas a visão que impedia. A visão que impedia. O problema daquele homem seria a vista. A visão. Ele não conseguia enxergar. Então por isso que ele fala nesta, que eu tenha vista, que eu consiga enxergar. Oh glória. Que eu consiga enxergar. Consigo enxergar as coisas para melhorar. Eita glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pela visão, as coisas diferentes. Quem sabe, igreja? Pela visão, eu preguei essas séries a respeito da visão. Pastor, a visão. A Bíblia fala que Deus dá a visão diária. Não estou mudando a mensagem. Em nome de Jesus. Não, igreja, para complementar a mensagem, a Bíblia diz, irmão, que Deus dá a visão diária. Em que muitas vezes, irmão, nos falta visão para nós prosseguir. Nos falta visão para nós adquirir algo. Está entendendo, igreja? Falta visão, pastores, irmãos, para nós crescer mais no ministério. Falta visão para nós podermos lançar mais a obra do Senhor. Mas eu creio, irmãos, irmãs,
que Deus dá visão, a Bíblia fala que Ele dá visão diária, enquanto buscamos. E digo também, como aquele homem, aquele cego pediu visão, eu quero ver e enxergar. Eu quero ver e enxergar. Eu quero ter uma visão perfeita para mim lutar pela minha vida. Meu Deus do céu. Então, quando nós buscamos de Deus também, a visão, está entendendo? Eu quero visão. Visão a mais. Visão espiritual. Glória a Deus, aleluia. Ai, pastor, eu enxergo bem. A minha vista é uma beleza. Eu estou falando algo espiritual agora. Não estou falando uma visão terrestre. Eu peço falar uma visão espiritual, além da visão terrestre. Glória a Deus, aleluia. Uma visão que vem lá do alto. Uma visão que nós estamos enxergando o nosso companheiro. Mas que a visão que nós estamos